Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre a Magna Carta ali na Inglaterra. Número 1. Na Inglaterra não havia feudos muito grandes. Número 2. No feudalismo inglês, o poder dos senhores feudais era limitado pelo rei. Aqui vemos uma informação importantíssima a respeito da época do regime feudal, do feudalismo ali na Inglaterra. Na Inglaterra, especificamente, o poder do senhor feudal ele era limitado. Por quê? Porque o rei tinha mais poder do que o senhor feudal. Então, o rei da Inglaterra sempre limitava o poder dos senhores feudais da região da Inglaterra. Número 3. Desde o reinado de Guilherme da Normandia, no século XI, por meio de seus oficiais, o rei podia fazer com que suas decisões fossem cumpridas em uma vasta região. Então, a partir do século XI, que o rei, através dos seus oficiais, fazia com que as suas decisões, as decisões que ele tomava, o rei, as decisões, as ordens que ele impunha no seu reino, ele fazia com que elas fossem cumpridas em uma vasta região. E elas eram cumpridas por meio dos oficiais. E isso começou a acontecer desde o reinado de Guilherme da Normandia, na Inglaterra. Número 4. Henrique II, que teve o seu reinado de 1154 a 1189, instituiu diversas leis que passaram a ser aplicadas em todo o território da Inglaterra. O sistema do Common Law, do inglês significando direito comum. Então, foi no reinado de Henrique II, na Inglaterra, que as leis passaram a ser aplicadas em todo o território da Inglaterra. E essas leis passaram a ser chamadas de Common Law, do inglês significando direito comum. Enfraqueceu o poder dos senhores feudais que antes impunham as próprias decisões no âmbito dos feudos. Então, esta decisão do rei Henrique II em instituir diversas leis para serem aplicadas em todo o território inglês fez com que os senhores feudais tivessem o seu poder enfraquecido, minado, porque antes os senhores feudais eles tinham mais poder, eles impunham as próprias decisões no âmbito dos feudos, mas a partir do reinado de Henrique II, com a instituição dessas leis, os senhores feudais foram perdendo o seu poder. Número 5. Em 1215, um grupo de nobres obrigou o rei João Sem Terra a assinar um documento conhecido como Carta Magna. Então, essa Carta Magna era um documento que passou a vigorar na Inglaterra a partir do ano 1215. E quem era o rei nessa época? Era o rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra foi obrigado
pelo grupo dos nobres a assinar esse documento que foi denominado de Carta Magna. Número 6. Em 1215, a Magna Carta impôs limitações fiscais à monarquia. Então, esse documento, chamado de Magna Carta, impôs limitações fiscais. A quem? Ao rei, à monarquia ali na Inglaterra. A partir daí, caberia ao parlamento a aprovação ou não dos impostos criados pelo rei. Então, através desse documento, a Magna Carta, ela instituiu que o parlamento deveria aprovar ou não a criação dos impostos pelo rei. Então, quando o rei criava um imposto, a criação desses impostos, o cumprimento, o pagamento desses impostos, eles deveriam ser aprovados ou não primeiro pelo parlamento. Então, era a partir da aprovação ou não do parlamento que os ingleses pagariam esses impostos. Dependia da aprovação do parlamento. O parlamento teve papel decisivo nesse governo, mais orientado pela ordem da lei do que pela vontade do soberano. Então, a partir deste documento da Magna Carta, o parlamento ele se orientava mais pela Magna Carta do que pela vontade do rei, pela vontade do soberano. Número 7. O parlamento era uma instituição formada por representantes da nobreza e do alto clero. Então, quem compunha esse parlamento que aprovava ou não a criação dos impostos pelos reis e que também se orientava pela Magna Carta, esse parlamento ele era constituído, ele era formado por representantes da nobreza e do alto clero. Número 8. A Magna Carta, nome dado à primeira Constituição inglesa, outorgada à época do rei João Sem Terra, em 1215. Então, esse documento, a Magna Carta, foi a primeira Constituição inglesa. Ela foi outorgada na época do reinado de João Sem Terra, que foi ali outorgada no ano de 1215. Número 9. Foi a primeira carta a limitar o poder de um soberano e serviu de modelo para constituições europeias posteriores. Então, foi o primeiro documento ali na Europa a limitar o poder de um rei. E também a Magna Carta serviu de modelo para constituições europeias posteriores. Então, vamos ver alguns itens que continham nessa Magna Carta. A Magna Carta, ela obrigava o rei a obedecer às leis. A Magna Carta dava liberdade à Igreja para escolher seus dirigentes na Inglaterra. A Magna Carta estipulava que os tributos cobrados pelos reis passassem pela aprovação
dos nobres. A Magna Carta definia que os cidadãos livres não poderiam ser presos sem que as razões fossem investigadas. Na Magna Carta foram estabelecidos privilégios para os nobres, que não poderiam ser revogados pelo rei ou pelo papa. A partir daí, o rei inglês deixaria de governar por direito divino. Então, esses são alguns artigos, algumas decisões, algumas regras que estavam estabelecidas ali na Magna Carta. Número 10. Embora representando os interesses dos barões feudais, a Magna Carta é tida como matriz dos direitos do cidadão inglês. Então, a Magna Carta, ela continha direitos. Inicialmente, ela representava os interesses ali dos barões feudais, mas também ela foi considerada, ela foi tida como uma matriz dos direitos do cidadão inglês. Por último, número 11, boa parte das conquistas que os nobres haviam obtido em 1215 e sido consagradas na Carta Magna se perdeu como resultado de ações absolutistas dos reis que governaram a Inglaterra a partir do século XVI. Então, a Magna Carta, ela foi criada e passou a vigorar em 1215. Porém, todas as conquistas que estavam ali, os direitos, foram perdidos no século XVI, através de ações absolutistas de alguns reis que governaram a Inglaterra.